Agora ao vivo com o advogado especializado em direito internacional e também especialista em macroeconomia, o Daniel Toledo, a quem eu agradeço a gentileza por atender a Jovem Pan neste final de semana, sobre esse encontro que ainda não foi agendado, mas que deve acontecer já nos próximos dias. O que esperar nessa alteração de um tom? Já mudou o discurso, Lula inclusive já fala em colocar as divergências sobre esta mesa de negociações. O que esperar então do encontro entre o chanceler e o secretário de Estado Marco Rubio, doutor? Bom dia, Bruno, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, tem muita expectativa em cima desse encontro e dessa conversa. Porque o Brasil já vem há meses lutando para que esse encontro aconteça, para que essa conversa se desdobre, para que os problemas sejam resolvidos, né? Diretamente resolvidos. E essa estrutura que foi totalmente costurada, totalmente orquestrada pelo Richard Grenell, em parceria com o Joesley Batista, foi trazendo o Donald Trump para dentro de uma realidade econômica, tirando o Donald Trump daquele discurso político que fez com que realmente esse bate-papo acontecesse, a estrutura começasse a acontecer e que, obviamente, é interessante tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, principalmente nesse momento em que os Estados Unidos estão enfrentando aí esse embate extremamente sério com a China e que nós já sentimos aqui dentro dos Estados Unidos os impactos dessa falta de acordo entre Estados Unidos e China, onde nós vemos aí a questão do tarifaço contra o Brasil impactando diretamente dentro da economia americana, principalmente no mercado de carnes e café, né? O café que é muito dito aqui, inclusive foi citado pelo próprio presidente Trump como dizendo que ele tinha saudades do café brasileiro. Isso impacta aqui dentro do mercado com certeza absoluta. A Starbucks fechando quase 500 lojas em uma semana, obviamente que não foi especificamente por causa do café brasileiro, mas esse foi um dos fatores que fez com que ela decidisse encerrar atividades de mais algumas lojas por causa do preço do café e da concorrência que ela tem com outras lojas que acabam sendo menores e tem um custo menor de produção e operação. Então, quer dizer, o Donald Trump acabou tendo diversas pressões em cima deles. A principal delas que abriu essa linha de conversa foi do Richard Grenell, que, inclusive, para quem não sabe, aí, foi um dos candidatos ali, uma das propostas para ser o secretário de Estado com o Donald Trump, obviamente concorrendo ali diretamente com o Marco Rubio, e eles nitidamente não têm só ideias diferentes, eles têm aí uma questão de gestão política e geopolítica bem diferentes. Em relação a essa reversão, né? A gente consegue ver agora esse ambiente para ter uma negociação. De que forma ter essa avaliação? Alguém contou uma história errada para o governo americano sobre a situação atual? O que levou, de fato, a conseguir essa reversão até aqui sobre as sanções, né, na área comercial? Ainda é incerto se será retirado uma taxação, se será retirado as sanções aos ministros também do Supremo Tribunal Federal, mas a história que o governo americano tinha antes de conversar com o governo Lula diretamente era uma outra história que não era uma realidade, doutor? Eu vou dar minha opinião pessoal, Bruno. O que acontece? O Donald Trump colocou o Marco Rubio para poder negociar essa questão e o Marco Rubio tem uma postura muito radical, até pela ascendência dele, né? Ele é descendente de cubanos e que ele veio dentro dessa comunidade cubana que teve aí uma verdadeira ojeriza por governos comunistas radicais e até pela própria situação como está Cuba hoje. Ele teve aí, através de um assessor dele, um contato mais direto, não ele propriamente dito, mas um assessor dele mais direto com o Eduardo e com o Figueiredo, né? Eles trouxeram uma versão da história que foi colocada diretamente aquela versão da história na linguagem que o Marco Rubio tem uma verdadeira repugnância. E foi vendido isso para ele. Só que o Marco Rubio nunca pisou nesses países. E eu estou citando mais especificamente o Brasil, né? Tem outros países no qual ele criou uma ideia de como funciona um regime político e que ele criou aí diversas animosidades justamente porque ele ouviu a história, mas ele não foi ver em loco como efetivamente funcionava aquilo e como aquilo realmente estava acontecendo.
O Marco Rubio transportou essa ideia para o Donald Trump. E se as pessoas forem olhar nas redes sociais do Marco Rubio, quem deu as maiores bordoadas no Brasil foi o Marco Rubio, não foi o Donald Trump. Donald Trump simplesmente reiterava aquilo que o Rubio colocava, mas as pancadas, a imputação da lei Magnitsky e uma série de outras questões que foram contra o país e não contra pessoas específicas do país, eu acho que se você tem uma diferença com uma determinada pessoa, você mira naquela pessoa. Se você tem um problema com um diretor de uma empresa, você mira no diretor da empresa e não na empresa inteira. Você não quebra uma empresa por causa de uma divergência que você possa ter de interesses ou divergência pessoal com uma pessoa específica dentro daquela determinada empresa. Então, criou-se isso e justamente o Rich Grenell, que é o Richard Grenell, que ele criou essa estrutura no silêncio, na diplomacia, para aproximar Joesley Batista da realidade, aliás, Joesley Batista aproximá-lo da realidade. Ele esteve, inclusive, no Brasil, conversou com pessoas dos dois lados da moeda, tanto pessoas de direita como pessoas de esquerda, e chegou ao Donald Trump. Ele, como é uma pessoa de confiança do Donald Trump, um adido de confiança do Donald Trump, ele trouxe uma realidade diferente para o Donald Trump, pouco antes do encontro da ONU, onde Donald Trump e Lula começaram a se aproximar. Isso foi feito no silêncio, porque muitas vezes, cada vez que se colocava alguma coisa na mídia, olha, vamos começar a conversar, havia uma força contrária que ia lá e trabalhava diretamente para que essa conversa não acontecesse. Então aconteceu por causa disso, aconteceu por causa do silêncio, aconteceu porque foram trazidas novas informações que foram conflitantes, falando, olha, não foi bem assim, a coisa foi assim, olha aqui a documentação, olha como a coisa está funcionando, e aí o Donald Trump começou a enxergar que as coisas não eram exatamente como estavam sendo vendidas para ele. Agora, em relação ao histórico de Marco Rubio, ele é um secretário que consegue ter uma flexibilidade, que aceita um convencimento, um diálogo. Há, de fato, uma expectativa de que ele possa reverter algumas ações que foram anunciadas recentemente, ou haverá um chá de constrangimento nessa conversa de Marco Rubio com o chanceler? Eu acredito que não vai haver um chá de constrangimento, porque é o seguinte, primeiro o Rubio, ele é muito frio e ele é muito objetivo no que ele faz. Ele, inclusive, foi concorrente do Donald Trump aí nas eleições, em algumas eleições, inclusive, né? Não só nessa. Inclusive, quando o Donald Trump ainda era do Partido Republicano, do Partido Democrata, há 20 anos atrás, eles já tinham ali algumas animosidades ali, alguns desentendimentos. Então, assim, existe uma hierarquia. Essa hierarquia, sem dúvida nenhuma, é respeitada pelo Marco Rubio e pelos demais membros do governo americano. Eles sabem que os interesses do Donald Trump vão ser respeitados e vão ser impostos, porque esta é a regra deste governo e ponto final. Eles sabem ali que a ordem do Donald Trump é o que o Donald Trump quer e ponto final. E ele vai, obviamente, tentar fazer da forma mais tranquila possível. Até porque uma das regras para que essa conversa acontecesse, na verdade foi a única regra que foi colocada por parte do Lula, é que não fossem trazidas à mesa assuntos que fossem políticos, e sim assuntos estritamente comerciais e econômicos de interesse dos dois países. Então eu acredito que essa conversa ela vai ficar estritamente limitada aos assuntos econômicos e de interesses comerciais dos dois países. A gente vai seguir, então, acompanhando esse encontro, quando deverá acontecer. E, claro, essas repercussões, eu espero que a gente volte a conversar logo mais para repercutir esse encontro e também o que será anunciado. Muito obrigado por atender a Jovem Pan nesse final de semana, doutor. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, excelente final.